bem, leitores, internautas do Correio do Lago? Nós vamos falar hoje de um assunto assim bastante importante e interessante. Interessante porque ele pega, né, ele afeta bastante gente. E assim, pessoas do nosso cotidiano, da nossa família, que nós gostamos, né? A depressão na terceira idade, né? O que acontece com as pessoas quando elas ficam lá, mais idosas, né? Vão pegando um pouco mais de idade, estão se aposentando, estão desacelerando, né? E de repente não estão conseguindo acostumar com essa nova realidade, com essa nova vida que devia ser melhor, mais fácil, mas nem sempre é, né? E daí vai pegando essa depressão da terceira idade. Doutora Ionara, tudo bem com a doutora? Tudo bem. Tá certo. Doutora, como é que funciona isso? O que é essa depressão da terceira idade? Que diferença que tem da minha depressão, da depressão da pessoa mais velha? Como é que funciona? Então, a depressão na terceira idade é algo que as pessoas é bem mais comum, né, do que a gente imagina. Porque os sintomas são muito parecidos. Então, é aquela tristeza persistente, é a questão de aquela angústia no peito, às vezes a irritação mesmo, ou insônia, excesso de sono. Então, é muito parecido com a depressão, né, em qualquer pessoa. Só que ele tem é um pouco diferente que a gente diz, né? Em que ele é diferente? Então, no idoso, né, acaba aparecendo muito mais a questão de retraimento, a pessoa ela fala menos, tá? Ela começa a ter menos interesse em relação às coisas, menos prazer nas coisas que fazia antes, começa, inclusive, a ficar mais lentificado em relação às coisas. Então, tudo que antes ele era mais ágil, fazia. Então, já tem algo que é normal dentro da questão da terceira idade, mas acaba prejudicando ainda mais, porque a pessoa ela fica mais lentificada e aí, muitas vezes, acaba passando despercebido porque se acha realmente que é porque é idoso, né? Então, assim, essa lentificação, a memória falhando, começa a realmente, assim, o nível de concentração a diminuir, começa o raciocínio mesmo, coisa que antes ele tinha um raciocínio bom, então ele começa a falar coisas, às vezes, assim, que não, né, não condiz tanto, falar besteira, e aí acabam sempre pensando que é por causa que por causa da pessoa idosa, e que muitas vezes não. Tá? Muitas vezes, inclusive, acabam achando que pode ser uma demência, o início de um Alzheimer, e na verdade é uma depressão na terceira idade. E que tratando a depressão, muitas vezes começa a ter uma melhora desse quadro. A depressão na terceira idade, o tratamento ele é um pouco mais difícil, tá? Por que ele é mais difícil? Porque normalmente as pessoas acabam usando bastante medicações, né? Então, medicação para uma dor, medicação para isso, para aquilo. E essas medicações, tem algumas medicações que elas interagem, tá? E fazem com que a pessoa ela fique mais depressiva mesmo, né? Pelo uso da medicação. Por isso que, quando percebe sintomas depressivos numa pessoa idosa, é importante, primeiro, né, ir no médico. Normalmente, o bom seria um geriatra, que é um médico, né, para idoso mesmo, para terceira idade, mas assim, ir no médico para que ele veja as medicações que está sendo, que aquela pessoa está tomando, porque às vezes pode ter uma interação e estar causando essa depressão, né? Então, a questão da medicação pode ser um dos fatores. As pessoas também, na terceira idade, acabam sentindo mais dores, né? Então, tem mais dor, acaba tendo limitações físicas que acabam levando mais à questão da depressão, como assim, começa vamos colocar, a ouvir
menos, né? Então, assim, a ficar mais surdo. E aí a pessoa começa a se isolar mais, exatamente porque não escuta nada do que a outra pessoa estão Fica falando, difícil, né? fica difícil, e aí acaba se isolando muito mais, e aí acaba deprimindo também. Então, assim, são alguns fatores que vão levando e que vão, vamos dizer assim, fazendo com que a pessoa ela tenha uma propensão maior a ter a depressão. Muitas vezes também tem a questão de perda de pessoas queridas, como é a perda do cônjuge, vamos colocar assim também a perda de pessoas familiares próximas, vai perdendo, perdendo, Vai perdendo. ficando mais comum, né? Porque E isso, porque vai todo mundo vai chegando, envelhecendo. e aí vai perdendo as pessoas. E aí vai deprimindo mais por causa disso. Às vezes também a pessoa ela começa, né, na questão da aposentadoria, que nem você colocou, né? Isso por quê? Porque antes ela era uma pessoa ativa, fazia muitas coisas, e a pessoa ela não se prepara para a velhice, né? Como que é se preparar para a velhice? Nós precisamos continuar ativos, nós precisamos continuar fazendo coisas e não parar totalmente. Então, tem pessoas que aí se aposentam e querem não fazer nada, né? Nada, mas absolutamente nada. Nem ter lazer, nem fazer coisas. E isso muitas vezes acaba deprimindo também, porque a gente precisa se sentir útil, a gente precisa sentir que a gente continua fazendo coisas, tem que fazer cursos, tem que fazer coisas para que você se sinta bem, né? Ir nos idosos é uma das coisas legais que, né, na nossa cidade tem. Então, isso é muito bom. Tem idosos, aqueles idosos que não participam de nada, que não saem quase, que ficam só em casa, eles vão ter muito mais propensão a ter uma depressão, né? E aí sem ter motivação. E a gente precisa, inclusive, ficar assim, mas o idoso, né, ele não fala que ele está com tristeza, tudo, porque se falar que está com tristeza é mais fácil de identificar que é uma depressão. Mas muitas vezes, esse idoso, ele é ranzinza, tá? Ele é nervoso, ele é irritado o tempo todo, tá? Tá de mau humor o tempo todo. Isso não é normal, não é porque nós somos, né, estamos na terceira idade que a gente vai ser dessa forma. Nós podemos ser uma pessoa, né, uma pessoa idosa e ser feliz, estar bem. Não é porque a gente tem uma dificuldade, vamos dizer assim, às vezes a motora, né? Eu tenho uma dificuldade, então eu não consigo andar muito, eu não consigo fazer muitas atividades. Por isso que daí a família, ela precisa tratar também essas outras coisas que a pessoa tem e não simplesmente ir deixando, né? Deixando, que nem, não consegue ser muito independente, não consegue, precisa ter ajuda sempre das pessoas. Fazer fisioterapia, fazer pilates, fazer atividades aonde a pessoa ela vai conseguir ser mais independente, poder escolher suas próprias roupas, porque às vezes tem filhos ou cuidadores que fazem tudo e que aí o idoso não escolhe mais nem a roupa, né? Nem a roupa, não escolhe nem o que comer, nem nada, e aí cada vez vai deprimindo mais. Então são algumas coisas que a gente precisa ir cuidando e que às vezes a pessoa ela não sente a tristeza, como eu falei antes, mas ela fala de que eu sou um estorvo, né? Eu não consigo mais fazer nada, Só tô então só estou atrapalhando. atrapalhando. São frases que não são normais, tá? De que alguém possa estar falando. Então a gente precisa sempre cuidar que isso já é sinais muitas vezes de uma depressão. Por isso ir num geriatra, né, fazer as consultas, ver como é que está, né, buscar mais atividades, fazer terapia, tudo isso é muito importante para a pessoa, para o idoso, né, para que possa ter uma vida melhor. É aquela coisa, né, doutora? Parar totalmente, eu acho que ninguém consegue, né? E se parar totalmente não é saudável, né? É. Comentava com um amigo há poucos dias ainda que sabe que vai se aposentar daqui a pouco, né? E
Mesmo que você tenha muito dinheiro, tal, né? Agora eu vou me aposentar, eu vou viajar, vai enjoar. Vai, Vai tá? chegar um momento que você tem que estar fazendo alguma coisa, não dá para largar tudo, né? E Não. não fazer mais nada. O que a gente precisa entender que a gente pode, sim, a gente merece se aposentar, né? Então, mas nós precisamos fazer algo. Pode ser que a gente continue fazendo uma coisa ou outra em relação ao que eu fazia antes, mas menos, né? Reduzir, né? Não parar. Reduzir, não parar, às vezes até um trabalho voluntário também é algo, participar da comunidade, fazer alguma outra coisa, e isso você pode, coisas que antes você não fazia, que você não conseguia dar Não tinha conta, tempo, né? Não né? tinha tempo, agora você pode fazer, ajudar a sua comunidade, ajudar, vamos dizer assim, a igreja, ajudar. Fazer algo que você possa fazer que vai te fazer se sentir melhor, né? Útil, se socializar com as pessoas, participar de uma religião, frequentar, tudo, isso tudo faz muito bem. E isso vai fazer a diferença. É que as pessoas, elas acham que a aposentadoria, a pessoa ela tem que descansar, né? Não vai fazer nada, só dormir e não vai fazer mais nada. Só que cansa realmente. Perde a Você graça. perde, você consegue ficar alguns dias, né? No primeiro mês até você consegue, mas depois você precisa se ocupar, fazer coisas, né? A atividade física é uma das coisas importantes, porque quanto mais você fizer atividade física na vida inteira, mais você vai ter uma velhice melhor. Né? E agora, se eu já sou um idoso, né? Já estou lá na terceira idade, o que eu posso fazer? Mesmo assim, tem atividade física, né? Eu tenho alguns pacientes que jogam vôlei, né? O vôlei para terceira idade, que, né, fazem um monte de atividades que tem pela prefeitura, e assim, eles se encontraram, tá? Então, assim, tem atividade, tem rotina, tem horário para cumprir, e isso tudo é muito importante. E muitas vezes eles acabam achando assim de que ter muitas atividades ou ter horários eu não quero mais. Mas é isso que vai fazer com que tenha qualidade de vida e que você não deprima. Tá? Você não ter horários, não ter nada para fazer, não ter compromissos, isso faz também você adoecer. Então, nós precisamos sim de horários, de metas, vamos dizer assim, de você se sobressair a si mesmo, de você cada vez conseguir mais, né? De ter orgulho de uma competição mesmo, que nem eles vão para fora, eles jogam. Isso tudo é muito importante. E eles se divertem. Estão tá? socializando, né? E isso vai fazer com que cada vez eles consigam ficar melhores. Tá certo. Gente, entendemos então agora um pouco mais, né, sobre essa depressão da terceira idade, né? E assim, vou aproveitar o que a doutora falou aqui, né, que aqui na nossa cidade Tem nós tudo. temos um diferencial, né? Isso. Tem tudo, exatamente. Uhum. Tem hidroginástica, tem a Tem as questão lá as caminhadas, caminhadas, né? tem tudo, né? Aham. Então, assim, o vôlei, tem vários esportes, né? Para adaptado à terceira idade. Então, assim, são coisas maravilhosas que em outros lugares, numa cidade grande, não tem, né? Não tem Então, essa assim, oportunidade, não né? tem essa oportunidade. Tem a convivência mesmo, essa questão de participar dos idosos, dos bailinhos, né? Das coisas. Então, isso tudo faz muito bem. E as pessoas, elas precisam sair, tá? Tem também a questão que tem o clube de mães, tá? Então, que mesmo na terceira idade pode fazer, Continua fazendo, participar. participando, né? Então, assim, tem os almoços de comunidade que pode ajudar, que pode... Então, assim, tem muita coisa para fazer. O idoso, ele só não faz se ele não quiser. Mas, às vezes, está tão deprimido, tá? Que não sente vontade de fazer, né? E aí, essa desmotivação, essa falta de prazer nas coisas. E aí, quando os familiares ou o cuidador começa a observar isso, de que ele não está mais cuidando da higiene dele, né? Não quer mais tomar banho, cuidar da aparência mesmo, fazer a unha, né? Ir no salão, fazer ou cuidar mesmo, né? Comprar a sua própria roupa, cuidar da questão da aparência. Tudo isso já são indícios de que a pessoa não está bem. Se começa a ter perda de memória, a gente tem que investigar, tem que ver o que é que está acontecendo, porque do nada a perda de memória não vai acontecer.
né? E que a depressão na terceira idade, ela está muito associada a muitas doenças. Ao Alzheimer, ao Parkinson, doenças que a gente sente dores em tudo, né, no corpo. Isso tudo faz com que a pessoa ela fique mais depressiva. E isso, então, quando já tem uma doença, já tem algo, a gente precisa ficar sempre observando. Percebeu mudança de comportamento, não ache que é normal, tá? E porque às vezes demora muito para buscar ajuda. E aí tem suicídio mesmo na terceira idade, tá? Então, assim, a mortalidade é muito grande, até quando se tem um AVC mesmo, quando tem algum problema de saúde, até a adesão ao tratamento, ao idoso, ele conseguir ter uma melhora no quadro daquela doença, muitas vezes está relacionado a essa falta de adesão à depressão, né? E aí precisa tratar até para melhorar os outros quadros da pessoa. Uma coisa está ligada com outra, né? Né? E realmente, e você vê, nossa, falando do município mesmo, tem geriatra agora pelo município, sempre teve, né? Então, assim, que atende tudo, e isso é muito bom, né? Então, assim, os idosos, eles têm hoje um acompanhamento, tem os médicos do posto, tem médico particular, tem tudo. Então, eles podem buscar, né? A família pode buscar, tem tratamento psicológico pelo posto particular, né? Então, assim, mas o que não pode é simplesmente achar que não tem jeito, ou só vai, né? Só vai assim dar, mesmo. assim, porque é idoso, e aí vai deixando, né? E aí a pessoa não consegue mais conversar, ela vai se isolando, né? Ela vai ficando mais agressiva, e isso vai trazendo sofrimento para toda a família, né? Na verdade, acaba envolvendo todo mundo, né? Todos. Exato. Muito bem, então, doutora. Muito obrigado por mais essas informações, né? Por mais esse conteúdo de qualidade, como sempre, né? E, com certeza, agrega bastante aqui para a nossa comunidade. E até semana que vem, então, né? E que as pessoas elas possam realmente olhar para o idoso, né? E realmente perceber se tem uma depressão, se não tem, se está algo errado e buscar ajuda, né? Tem acesso muito grande, né? De informações e de tratamentos E de também. profissionais, de tudo. Tudo. Tem que correr atrás. Isso.